Mediunidade infantil. 5 sintomas de crianças médiums. Mediunidade infantil na visão espírita. O que é? Não é raro os pais notarem habilidades psíquicas diferenciadas nos filhos. Entretanto, por não saberem o que é mediunidade infantil, e tampouco como ela se manifesta, os sinais costumam ser ignorados. Além disso, muitos familiares optam por reprimir ou minimizar os comportamentos apresentados. É importante saber que, segundo o Espiritismo, a mediunidade em crianças é bastante comum. É uma espécie de predisposição natural. Isso porque elas acabaram de reencarnar, ou seja, de voltar à vida em outro corpo, e estão ainda na fase de consolidação, ou de ajustes do espírito ao corpo físico e, por isso, conservam muitos elementos do mundo espiritual. Essa característica faz com que os pequenos tenham mais sensibilidade, e, portanto, mais facilidade de perceber a presença e as comunicações dos espíritos. Como saber se é mediunidade ou imaginação? É inegável que as crianças possuem uma imaginação muito fértil. Por essa razão, os pais podem ter dificuldade em reconhecer a mediunidade dos filhos, já que, em muitos casos, a comunicação com um amigo invisível pode não passar de uma criação da mente. Infelizmente, não há um aspecto-chave que diferencia a mediunidade da imaginação, mas acompanhar os comportamentos e hábitos das crianças pode ajudar os pais a distinguir uma coisa da outra. Descrever ou mencionar pessoas desencarnadas e o excesso de detalhe nos relatos, por exemplo, podem ser indícios da faculdade mediúnica. Como diz Kardec, na introdução de O Livro dos Médiuns, é essencial experimentar e perceber que a criança não tem medos, que encara os fenômenos com naturalidade e, passado algum tempo, até esquece do ocorrido. Leia também Espiritismo para Crianças, livros, filmes e 6 atividades. Como os pais devem encarar e agir com crianças médiums? Primeiramente, os pais devem saber que a mediunidade infantil não é sinal de garantia de que o filho se tornará um médium na vida adulta, e que se a mediunidade, se não for espontânea, não deve ser desenvolvida e estimulada na tenra idade pelos inconvenientes que um organismo frágil pode sofrer, como abalos psicológicos, imaginação excessiva e sobreexcitação. Tratando-se apenas de uma percepção extrasensorial mais aflorada, ela pode ou não ser desenvolvida. Entretanto, os pais precisam ter consciência de que as manifestações são espontâneas, e não há como impedir a comunicação dos espíritos. O melhor mesmo é aceitá-las e ensinar os pequenos a lidar com elas. E como fazer isso? Bem, escutar atentamente os relatos é o primeiro passo. Também cabe aos pais evitar alguns comportamentos, como acusar a criança de mentir, incitar o medo e explorar a mediunidade em seu benefício. Em casos raros, a mediunidade de efeitos físicos é mais fatigante para o corpo da criança e deve ser evitada. No caso da escrita, psicografia, tem outro inconveniente derivado da inexperiência da criança. Dado o caso de ela querer entregar-se a sós ao exercício da sua faculdade e fazer disso um brinquedo. Leia também Evangelização Espírita Infantil. Como fazer? Aulas e atividades. Seu filho tem um amigo imaginário? Saiba como lidar com isso. Ao lidar com crianças médiuns, os pais devem adotar alguns cuidados especiais, sobretudo no caso de amigos imaginários. Se o seu filho conversa e brinca com seres invisíveis, não o repreenda. Pelo contrário, dê abertura para que ele fale sobre o assunto. Os relatos são importantes para que você consiga identificar se o amigo é, de fato, um espírito desencarnado ou apenas fantasia. Observe ainda alguns aspectos, como a postura da criança diante do amigo imaginário, a relação entre eles. Se há momentos específicos em que o amigo aparece, e se o seu filho apresenta comportamentos que indiquem solidão. Se você constatar que se trata de um espírito, procure identificá-lo. Peça para que seu filho descreva a aparência e conte histórias que tenha ouvido. Mostrar fotos de familiares e amigos falecidos também pode ajudar. Caso perceba que o espírito tem atrapalhado o desenvolvimento do seu filho, vale recorrer a um centro espírita. Agora, se o amigo imaginário for apenas fruto da imaginação, e ainda assim causar problemas, o ideal é procurar acompanhamento psicológico.